Graças a paz, meus irmãos, muito bom dia. Deus abençoe sua vida poderosamente hoje e sempre. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para compartilhar com você. Preste muita atenção. Todos nós, como seres humanos, nós estamos se socializando, nós temos o nosso hall de amizade e ali quando estamos conversando surgem muitos assuntos. Às vezes assuntos que você pega para a tua vida como via de regra, como um objetivo daquilo a ser feito, uma atitude a ser tomada. Porque nós, como seres humanos, nós a todo momento estamos tomando atitude, é como respirar. Em todo momento nós estamos respirando e em todo momento nós estamos tomando atitude. Porém, existe uma dificuldade em muitas pessoas para poder se posicionar diante de alguns assuntos. E estas, por sua vez, pegam a direção, um aconselhamento com alguém. Quantos de nós já nos se deparamos em algum momento pedindo algum tipo de direção, o que você acha, o que você faria, pedindo um conselho. E isso, existe um risco muito grande quando acontece dessa forma. Por quê? Nem todos os conselhos que chegam até a mim, até a você, são conselhos segundo a vontade de Deus. E quando estes são acatados e a atitude tomada segundo o conselho que lhe é dado, as consequências vão ser inevitáveis, elas virão. E nem sempre virão o retorno às consequências daquilo que Deus quer. A palavra de Deus diz, no livro de 2 Samuel, capítulo 16, no versículo 23, que houve um conselheiro no reinado de Davi chamado Aitofel. E as palavras desse homem eram as palavras de tanto respeito, de tanta estima, que era como se consultasse o próprio Deus. E ele era conselheiro particular, tanto de Davi quanto de Absalão. E o contexto do capítulo 16 de 2 Samuel vai dizer que Aitofel ele deu alguns conselhos a Absalão, só que eram conselhos inflamados, eram conselhos com duplo sentido. Só que Aitofel era uma pessoa acima de qualquer suspeita. Por quê? Ele era um conselheiro particular de Davi, porém os conselhos que ele estava dando para Absalão era contra Davi, para poder Absalão tomar o reinado de Davi. Por que aconteceu isso? Porque Aitofel, segundo as escrituras, o contexto e texto, vai dizer que ele era o avô de Batseba, aquela qual Davi se deitou naquela tarde, que depois de descansar o almoço, viu aquela mulher se banhando e se deitou com ela. E também fez o quê? Mandou colocar Urias na frente da batalha para que este morresse. Então Aitofel ali, ele nutria, né, uma ira, um desafeto, algo mal resolvido dentro do seu coração. Por isso, ele aconselhou Absalão dizendo assim, olha, pega as concubinas do teu pai, está aí no texto, e se deita no meio da praça em tendas para que todo Israel veja, porque assim o reinado dele será escandalizado e ele perderá o reino, e você assumirá, e eu também vou fazer parte do seu reinado, Absalão. Então, os conselhos de Aitofel eram conselhos malignos, conselhos inflamados. Aqui nós pegamos muitas lições, mas como o tempo é curto, eu quero objetivar e concluir bem fácil para você entender. Eu te pergunto, a nível de base de raciocínio lógico, de quem é que você tem tomado conselho? Os conselhos que você tem tomado das pessoas está orientado segundo a palavra de Deus? Está vinculado com aquilo que Deus realmente quer para a sua vida? Então, se não, aí o motivo que você está vivendo alguns reveses, algumas situações, deserto, prova, luta, porque você não está sendo aconselhado, direcionado por aquilo que realmente Deus quer para a sua vida. Então, Aitofel, repito, ele era uma pessoa, conselheiro particular do rei Davi, então ele era acima de qualquer suspeita. Às vezes você pega um conselho de um amigo, né, que toma café com você, que sai com você, que passeia com você, que vai numa praia com você, que vai passar um final de semana em determinado lugar, e você pega o conselho daquela pessoa, só que você sofre as consequências, porque não é o conselho de Deus. A palavra de Deus diz lá em Provérbios capítulo 19, versículo 21, que muitos são os propósitos do coração do homem, mas é o conselho do Senhor que permanece ou prevalece, segundo aquele propósito que Deus designar na vida do homem. Aí eu te pergunto, de quem você tem tomado conselho? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, preste muita atenção nessa manhã. O conselho ele pode te levar à morte, o conselho ele pode te levar à tristeza, quando este não está vinculado com a palavra de Deus. Por isso eu te digo,
Leia a palavra de Deus, medita na palavra de Deus, estuda a palavra de Deus e seja orientado pela palavra de Deus, porque a palavra é de Deus. A palavra não é do homem. Quer ser campeão? Sem ler as escrituras, sem estudar, sem meditar e sem praticar, você não vai ser campeão nunca. Então, vai uma advertência para a tua vida. Cuidado, cuidado, advertência, cuidado com os conselhos que você tem recebido, quem sabe às vezes acima de qualquer suspeita daquele que está vindo o conselho. Não está aconselhado segundo a palavra de Deus? Joga fora, porque Deus ele quer falar contigo diretamente. Deus fala contigo nesta manhã. Cuidado com os conselhos que você tem recebido, se estes não estiverem segundo a minha vontade, sofra as consequências por não viver orientado pela minha vontade, diz Deus para mim e para você nessa manhã. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu quero neste momento orar por cada um de nós. Pai, eu te louvo, te exalto por essa palavra maravilhosa. Me ajuda a viver vinculado com o teu conselho, com a tua advertência, com a tua disciplina, com a tua exortação, para que eu não venha sofrer as consequências, meu Pai, daquilo que o Senhor não está vinculado no conselho. Deus, a tua palavra diz que muitos são os propósitos do coração do homem, mas o conselho do Senhor naquele propósito que nós vamos viver é o que permanece. Então a tua palavra não volta para ti vazia, mas faz aquilo que lhe apraz. Senhor, eu te louvo, te exalto em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um beijo no teu coração. E lembrando, se inscreva lá no canal PR Adailto Fonseca, Café com Bíblia. Ative o sininho, toda manhã eu mando um vídeo da Palavra de Deus para você, tá bom? Faça esse canal crescer, compartilhe, envie, tá bom? Comente, faça um comentário em nome de Jesus Cristo, é muito construtivo, tá? Deus abençoe sua vida poderosamente e cuidado com os conselhos que você tem recebido, hein? Tá bom? Deus abençoe.